Bom dia, hoje é dia 4 de maio de 2026, é uma segunda-feira, agora são pouco mais do que 6 horas da manhã, ainda não são 7, e eu estou aqui, fazendo a minha caminhada de fé, em Passa 3. Hoje eu li pela manhã o capítulo 4, por coincidência no dia 4, capítulo 4 do segundo livro dos Reis. E no início desse capítulo há uma história muito interessante, que é da mulher viúva que estava sendo cobrada pelos credores do seu marido, e ela não tinha com que pagar as dívidas. Mas o seu marido era um homem fiel a Deus e ele era discípulo do profeta Eliseu. Essa mulher então entendeu que Deus podia socorrê-la, o Deus do seu marido, o Deus que ela servia também, o Deus que é o Jeová Jiré, e ela foi em busca de socorro no profeta Eliseu. O profeta recebeu e ela disse: olha, meu marido morreu, você sabe que ele era seu discípulo, e agora os credores querem levar meus 2 filhos para pagar a dívida que era do meu marido, mas ele já morreu, eu não tenho como pagar essa dívida, o que eu faço? Faz alguma coisa por mim? O pedido daquela mulher era assim: ora ao Senhor Eliseu e pede a ele para suprir, porque eu preciso de um socorro imediato. Aí eu me lembro de Efésios, no capítulo 3, versículo 20, quando a palavra de Deus diz que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos e pensamos, pelo seu poder que opera em nós. Agora entenda uma coisa: aquela mulher só pediu um socorro imediato, ela estava pensando naquele momento, ela precisava de fato, ela estava vivendo um drama pessoal, a perda do marido e a falta de recursos para criar seus filhos. Mas a preocupação dela era pagar as dívidas que o seu marido deixara, e era um momento pontual, era uma preocupação para aquele momento, para isso ela pediu socorro. Aí Eliseu fala para ela assim: olha, o que você quer que eu faça por você? Aí ele, como homem de Deus, na autoridade de Deus, o que ele faz? Ele diz para ela assim: o que você tem em casa? Ela fala assim: eu não tenho nada, tenho um pouquinho de azeite numa botija. Eliseu fala assim: vai lá, pega com as suas vizinhas emprestadas algumas vasilhas e pega esse azeite que você tem nessa botija e vai enchendo essas vasilhas. Mas ele disse uma coisa interessante, ele disse: olha, pegue muitas vasilhas, não poucas, e vai enchendo. Talvez a mulher tenha pensado: esse cara é louco, né? Como que eu tenho só um pouquinho de azeite e vou encher um monte de vasilhas? Mas ela creu, porque afinal de contas ela tinha ido buscar solução em quem pode dar. Não era Eliseu, era o Deus a quem o profeta servia, e ela obedeceu. Eu vejo uma lição muito interessante nisso. Deus atende os nossos pedidos, mas Deus é Deus de coisas impossíveis, e às vezes Ele quer que a gente faça alguma coisa para sair do sufoco e da necessidade que nós temos. Deus quer nos ajudar, mas Ele não vai fazer por nós aquilo que a gente pode fazer. O Deus que fez os azeites se multiplicarem, o azeite se multiplicar, podia também multiplicar as vasilhas, mas Ele queria que a mulher fosse buscar as vasilhas, envolver seus filhos. Eles ajudaram, o texto diz isso. E aí o azeite começou a fluir e começou a render. Todas as vasilhas estavam cheias. Quando a mulher viu, acabou as vasilhas, acabou o azeite. Agora ela tinha azeite mais do que ela precisava. Os credores vieram para cobrar, e o Deus que supriu o azeite substituiu a dívida pelo azeite milagroso. Eles levaram o que eles precisavam levar, equiparando o valor da dívida que ela tinha, e sobrou azeite. Sabe o que me interessa pensar com você nessa manhã? Nós temos dificuldades na vida, pedimos coisas a Deus e Deus nos responde, mas Deus enxerga além daquilo que pedimos, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos, pelo poder dEle que opera em nós. Então eu quero te convidar a pensar nessa manhã
que Deus deu muito mais azeite do que ela precisava. Ela só estava pensando em quitar a dívida. Mas a fala de Eliseu para ela foi assim: olha, vai lá, vende esse azeite, paga a tua dívida e vive com o que restou. Deus estava dando a ela mais do que ela pediu. O azeite deu para pagar a dívida e deu para criar os filhos. Ela era viúva e precisava disso. Assim Deus faz na nossa vida. Ele nos dá mais do que nós merecemos e mais do que nós pedimos. Basta confiar nele. Deus ainda continua sendo fiel. Eu sou o pastor Antônio Ramos, pastor da Igreja Congregacional em Passa Três. Essa é a minha caminhada de fé. Se você foi abençoado por essa palavra, compartilhe. Até amanhã, se Deus quiser.